Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao versículo de número 13. Que nos diz assim a palavra do Senhor: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós iniciamos no Evangelho de João. João, este filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e nós vamos hoje dar continuidade ao estudo, assim podemos dizer, no Evangelho segundo escreveu João. Esta é a terceira mensagem que nós vamos meditar nesta noite. E para relembrar os irmãos, a última mensagem que nós vimos quarta-feira passada, nós vimos que João, de forma clara, de forma objetiva, não é? João mostrou primeiramente quem era Jesus. Como nós meditamos semana passada também, nós vimos que João, na sua época, a igreja estava enfrentando uma seita chamada gnosticismo, ou seja, tentavam negar ou ensinavam que Jesus não era Deus, que Jesus não era divino. E João, logo no início do seu evangelho, ele vem mostrando primeiramente que Jesus, ele é Deus. Depois nós vimos que João mostra que Jesus é a luz que ilumina aqueles que estão nas trevas. Nós vimos também que Jesus é a vida eterna. E vimos também que João mostra que Jesus, ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele se fez carne, homem. Ele é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. E hoje nós veremos, com base nesses versículos que lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13, as reações das pessoas acerca de Jesus na época de João. A nossa mensagem desta noite é a seguinte: reações das pessoas acerca de Jesus. Como foi que as pessoas reagiram ao saber que Jesus veio a este mundo? Como foi que as pessoas se comportaram ante o senhorio de Jesus Cristo? Qual foi a reação das pessoas com respeito a Jesus na época do apóstolo João? E também para os nossos dias, qual é a decisão de muitos ao saberem que Jesus, ele se encarnou, ele morreu na cruz para salvar pecadores? Qual deve ser a nossa posição diante desta mensagem chamado as boas novas de salvação? E João, de forma clara, e João, de forma objetiva, João vai mostrar e apresentar uma tríplice reação das pessoas na sua época. João vai mostrar uma tríplice reação das pessoas na sua época. Então, amados irmãos, em primeiro lugar, qual foi a primeira reação
das pessoas na época de João, que ele destaca no texto que acabamos de ler. Versículo número 10 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, que nos diz o seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então João mostra a primeira reação das pessoas na sua época. As pessoas não reconheceram Jesus Cristo. E se os irmãos observarem aí, o versículo 10 nos mostra a palavra mundo 3 vezes. O Verbo estava no mundo, o Verbo é Cristo, que se fez carne, é a palavra de Deus encarnada. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Podemos ver aqui a palavra mundo, que pode ser aplicada e que é aplicada em 3 sentidos. Em primeiro lugar, o Verbo estava no mundo. Qual é o primeiro sentido aí da palavra mundo? É o sentido do planeta Terra, onde nós habitamos. Mas a segunda palavra, o mundo foi feito por intermédio dele, já é outro sentido aqui que João usa, no sentido cosmo, universo, ou seja, o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, toda a criação foi criada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também a palavra mundo aí é usada também em outro sentido, no terceiro sentido, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo aqui é usada no sentido dos homens, no sentido subjetivo, ou seja, os homens que estavam no mundo não o conheceram, não é? Então a palavra mundo, ela é usada em 3 sentidos aqui neste versículo: o mundo no sentido terra, o mundo no sentido cosmo, ou seja, toda a criação, todo o universo, e o mundo no sentido dos homens, no sentido subjetivo. Ou seja, amados irmãos, Deus, a palavra de Deus nos mostra que Deus se revela como Criador através da criação, mas o homem insiste em negar a sua existência. Há um texto bastante conhecido, amados irmãos, que mostra que Deus se revela através da sua criação, mas o mundo tenta negar a existência de Deus. Abram comigo aí Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O versículo 18 ao versículo 21. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Paulo vai mostrar que Deus, através da criação, das coisas criadas, Deus está se revelando para o mundo, e os homens são indesculpáveis, não podem negar a existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21, que nos diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Preste atenção: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, Paulo aqui é bem claro, a palavra de Deus nos mostra que Deus, se revela como Criador, através da criação, de tudo aquilo que Ele criou. Mas o homem insiste em negar a existência deste Criador. Eu acho belo aqui que diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, todo ser humano, ele não pode dizer que não tem o conhecimento de Deus, porque Deus próprio se revela através da sua criação, porque Deus criou o homem para ser um adorador, e este homem, depois do pecado, distorceu toda a verdade de Deus. Todo homem sabe que existe um Criador que está acima de tudo e de todos. Tais homens são indesculpáveis. Tentam negar a existência de Deus. Até aqueles que são chamados ateus tentam negar a existência de Deus. Mas o ateu são aqueles que são mais crentes, porque eles tentam negar uma coisa que eles não conseguirão nunca negar: a existência do Criador dos céus e da terra. Portanto, eu afirmo, o ateu é a pessoa mais crente que existe, porque ele está tentando provar aquilo que ele nunca conseguirá provar: a existência do Criador. O homem tenta negar a existência de Deus, mas eles são indesculpáveis, porque Deus se manifesta a eles através da sua criação. Por isso que João diz: o verbo estava no mundo, na terra. Jesus Cristo veio e se fez carne e veio para o mundo, o planeta Terra. O mundo foi feito por intermédio dele, mostrando assim a sua divindade. Mas o mundo, os homens no sentido subjetivo, não o conheceram. Ou seja, a primeira reação das pessoas da sua época, João nos mostra que eles não conheceram o Criador dos céus e da terra. Ou seja, além de Deus lhes manifestar através da sua criação toda a sua divindade, todo o seu poder, até os atributos invisíveis de Deus, Deus mesmo assim mandou o verbo, a palavra dele, que é seu Filho encarnado, mas mesmo assim o mundo não o conheceu. Ou seja, Deus enviou a sua revelação especial, a sua palavra encarnada, mas aqueles que estão no mundo não o reconheceram. Esta é a atitude de muitos hoje. Não reconhecem ou negam a Jesus como o Filho unigênito de Deus, o Deus que se fez carne, o Deus que veio salvar pecadores. Muitos negam Jesus como Filho de Deus, como Salvador, que veio a este mundo para salvar pecadores. Esta é a primeira reação das pessoas da sua época que João nos mostra aqui no texto que acabamos de ler. Mas também João vai mostrar uma segunda reação das pessoas da sua época. Está aí no versículo de número 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram.
João vai mostrar, né, outra classe de pessoas que não o reconheceram ou não o receberam. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem são esses seus? Israel, o povo da aliança. Jesus se revela especialmente para Israel, mas o próprio povo de Deus não o recebeu, o Messias, como deveria ter recebido. Os judeus rejeitaram a Jesus como Messias prometido lá do Antigo Testamento. Ao invés de receberem, a Bíblia diz que eles odiaram o Messias, que eles mataram o Filho de Deus. E Jesus vai nos mostrar de forma clara, contando-nos uma parábola, confirmando esta verdade aqui, que João nos mostra. Veio para os seus, o que era seu, e os seus não o receberam. Quero que os irmãos aí não desmarquem aí, João. Abram lá no Evangelho de Marcos, que Jesus vai contar uma parábola, e ele vai mostrar de forma clara e confirmar também aqui o ensinamento de João. Marcos capítulo 12, Evangelho de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, a parábola dos lavradores maus. Ouçamos o que Jesus vai nos contar nesta palavra, que vai confirmar o ensino que João nos mostra no versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Marcos capítulo 12, versículo 1. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Não é? Quem é este homem da parábola? Este homem é Deus. A vinha é Israel. Se os irmãos quiserem conferir, a vinha está lá em Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 7. A vinha aqui é Israel. O homem é Deus. Versículo 2: No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse dele dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o abordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou, a este e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um. Quem? Seu filho amado. Quem é o filho amado? Jesus Cristo. A este lhe enviou, por fim, dizendo: respeitarão ao meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando, mataram e o atiraram para fora da vinha. Por isso que o ensinamento de João também mostra: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Meus amados irmãos, esta parábola aqui, de forma clara, mostra que os lavradores se apossaram da vinha,
maltrataram os servos enviados pelo dono da vinha. E simplesmente os lavradores não deram satisfação ao seu senhor a respeito daquela vinha. Assim fizeram os fariseus naquela época aos profetas de Deus, como foi no caso do profeta Zacarias, que Jesus vai citar lá em Mateus 23, 34 a 35, que foi morto no pátio do templo, entre o santuário e o altar. Os fariseus abusaram da graça e da paciência do dono da vinha. E assim, amados irmãos, homens, até o dia de hoje, continuam fazendo a mesma coisa. Ainda hoje existe, e até a vinda do Senhor Jesus, continuará existindo pessoas, homens perversos, que apacentam para si mesmos, usurpam um reino que não lhes pertence, enganam o povo, pensando que escaparão do juízo de Deus. E aqui na parábola, os fariseus, eles entenderam claramente que Jesus estava falando com eles próprios. Veja o que é que diz o versículo 12 aí, o final da parábola. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Eles entenderam que os lavradores que espancaram os profetas, aqueles que foram enviados por Deus, a uns mataram, a outros maltrataram, e o último, o Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo, Deus me enviou ele, talvez eles respeitarão. Mas o que foi que fizeram com o Messias prometido? Mataram e lançaram fora da vinha. Por isso que a segunda reação das pessoas na época de João, que ele nos ensina aqui, no texto que nós lemos, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Israel não recebeu o Messias como deveria ter recebido. Ou seja, até hoje, muitos judeus estão esperando o Messias, mas o Messias já veio há mais de 2000 anos, e muitos ainda estão esperando o Messias prometido. Mas João está dizendo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esta é a segunda reação das pessoas na época de João, que ele narra aqui, nesse texto que nós lemos, do versículo 10 ao versículo 13. Primeiro, o mundo, aqueles que estão no mundo, não o reconheceram. Segundo, veio para o que era seu, e os seus não receberam. O seu próprio povo não recebeu, não reconheceu o Filho de Deus como Messias prometido lá no Antigo Testamento pelos santos profetas de Deus. Mas João vai mostrar também uma terceira reação das pessoas da sua época. Está aí no versículo 12 e o versículo 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, amados irmãos, João vai mostrar, né, a terceira reação
das pessoas da sua época. Ou seja, Jesus foi recebido por muitos judeus e também por muitos gentios. Aqui nos versos 12 e 13 que acabamos de ler, João vai nos revelar de como uma pessoa torna-se um cristão, de forma bem clara, de forma bem objetiva. João, aqui nesse versículo 12 e o versículo 13, nós temos aqui a revelação de como uma pessoa torna-se um cristão. E é isto que nós vamos ver aqui. Jesus foi recebido por muitos, dentre os judeus e também dentre os gentios. E como é que João nos mostra como uma pessoa se torna um cristão, um crente na pessoa de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a parte primeira do versículo 12: mas a todos quanto o receberam. Então, João mostra para a pessoa se tornar um cristão, primeiramente, ela recebe a quem? A Jesus Cristo. Como é que é isso? Recebe-se a Cristo, crendo que Ele é, conforme se apresenta nas Escrituras. Trata de recebê-lo como um presente de Deus, dedicando-lhe toda a sua vida agora ao senhorio de Jesus Cristo. Receber, tem outras versões que diz aí, aceitar a Jesus, significa que quando Ele se oferece a mim e a você, nós o recebemos em nossas vidas por aquilo que Ele é. Quando Ele vem a mim e a você como Salvador, nós recebemos a salvação. Quando Ele vem a mim e a você como líder, nós o recebemos a sua liderança em nossas vidas. Quando Ele vem a mim como provedor, eu vou receber dEle toda a provisão que Ele tem de bom para a minha vida. Quando Ele vem a mim como conselheiro, eu vou estar sempre recebendo os seus conselhos, porque Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Quando Ele vem a mim como meu protetor, eu vou receber sempre a sua proteção. Quando Ele vem a mim como autoridade suprema, eu vou receber da parte dEle autoridade, vida dEle. Se Ele vem a mim como rei, eu vou receber todo Ele em sua realeza, como Senhor de toda a minha vida. Ou seja, receber a Jesus significa aceitá-lo em minha vida por aquilo que Ele é. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu líder, eu vou ser liderado por Ele. Ele é o meu provedor, Ele vai providenciar tudo aquilo que eu preciso para continuar lhe servindo. Ele é o meu conselheiro, Ele tem as palavras, Ele tem os melhores conselhos para a minha vida. Ele é o meu protetor agora, Ele vai estar me livrando de todo e qualquer mal. Ele é a minha autoridade suprema, em que eu devo reverenciar, e Ele é o meu rei, Ele agora é o Senhor de toda a minha vida. Isso sim, isso é receber, isso é aceitar a Jesus. Receber Jesus significa aceitá-lo em nossa vida, em todo o nosso coração, em todo o nosso ser, na minha casa, lá no meu trabalho, na escola onde eu estudo, no meu casamento,
os sonhos, nos meus projetos, porque agora eu sei verdadeiramente quem Ele é. Ele é o tudo agora da minha vida. Então, amados irmãos, João mostra aqui de forma clara como uma pessoa torna-se um cristão. Em primeiro lugar, recebemos a Jesus como o nosso Salvador, como o nosso líder, como o nosso protetor, como o nosso rei, como o nosso Senhor, como nossa autoridade, como nossa proteção diária sobre as nossas vidas, como a vida eterna, como a luz para os meus caminhos. Isto sim é receber a Cristo. Este é o primeiro passo que João nos mostra para uma pessoa se tornar um cristão: receber a Cristo, crendo que Ele é tudo o que as Escrituras nos fala a respeito dele. Mas também, em segundo lugar, João vai revelar, em segundo lugar, como uma pessoa se torna cristão. Parte B do versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu aceito a Jesus, quando eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, nós somos aceitos agora por Deus. E Deus nos dá o poder de nos chamar de filhos de Deus. Eu recebo a Cristo, eu aceito a Cristo, e Deus nos dá o poder de nos chamar agora de filhos de Deus. Ou seja, a pessoa é recebida por Deus. Primeiro passo, aceita Jesus. Segundo, agora ela é recebida por Deus, porque Deus dá o poder de agora nos tornarmos agora filhos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Todo aquele que recebe a Jesus obtém o direito de se tornar agora filho de Deus. São adotados agora na família real. E foi este o ensinamento de João, e foi este também o ensinamento de todos os demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo aí, Paulo novamente, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, não desmarquem aqui, aí João. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Confirmando, todos aqueles que recebem, creem no senhorio de Jesus Cristo, Deus lhes concede o poder agora de serem chamados filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao versículo 28. Olha o que aqui o apóstolo Paulo vai dizer: pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo de Cristo, vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós agora fazemos parte, todos aqueles que creram, que receberam a Cristo, o senhorio de Cristo em suas vidas, Deus lhe deu o poder de se chamarem agora filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Aceitamos a Cristo, cremos em Cristo, recebemos o senhorio de Cristo e somos recebidos por Deus por aquilo que nós cremos no seu Filho Jesus Cristo.
E agora Deus nos dá esse poder. É Deus que nos dá o poder, amados irmãos. Não são homens aqui na terra. É o próprio Deus, o Criador, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos dá este poder de sermos chamados agora filhos de Deus. Por isso que a parte última do versículo 12 diz: a saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então João diz: olha, para se tornar um cristão, você tem que receber a Cristo. Você tem que crer no senhorio de Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, como seu protetor, como seu líder, como sua autoridade suprema, como o Senhor de toda a sua vida agora. Fazendo isso, vocês serão aceitos por Deus. Vocês serão chamados por Deus agora de filhos e filhas de Deus. Este é o segundo passo que João nos revela de como uma pessoa se torna um cristão. Mas o terceiro e último passo, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Recebo a Cristo, sou aceito por Deus, passo agora a ser chamado filho de Deus, mas esse novo nascimento agora, como filho de Deus, não veio do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o terceiro passo para nos tornarmos um cristão é nascendo de novo. Eu aceito, eu recebo Cristo, sou aceito como filho de Deus, Deus me dá este poder e Deus nos dá o poder de nascermos de novo. Ou seja, a pessoa que recebe a Cristo nasce de novo. Ou seja, todo aquele que recebe a Jesus, nasce de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todos os filhos adotados são espiritualmente nascidos de novo. Deus renova o coração humano, fazendo-nos reviver depois de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. É isto que o apóstolo Paulo também fala na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus faz com que nasçamos de novo, um nascer espiritual. Deus tem esse poder. E seus filhos, todos eles, nascem de novo. E João aqui é bem claro: este novo nascimento não acontece por geração natural, de pai ou de mãe. Não nasceram do sangue, ou seja, não acontece pelo instinto natural, nem da vontade da carne, porque a natureza pecaminosa do homem só gera filhos pecadores. O homem natural só gera filhos pecadores. Homem e mulher só gera filhos e filhas pecadores. Abram comigo aí Romanos capítulo 5, versículo 12.
Romanos 5, versículo 12. Paulo vai mostrar: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem foi esse? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós, não é? Somos gerados, ou fomos gerados pelos nossos pais. A gestação natural de uma mãe, quando gera um filho, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. É preciso estes nascerem de novo para se tornarem cristãos, e isto só com o poder de Deus em suas vidas. Espiritualmente estão todos mortos nos delitos e pecados. Coisa maravilhosa. Não acontece por vontade de um homem, disse João, quando ele nos diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não existe a possibilidade de alguém se regenerar pela sua própria vontade. Só Deus é que pode regenerar o coração de pecadores. O homem por si só não pode se regenerar. Deus é quem dá uma nova natureza. Deus é quem faz com que nós nasçamos de novo. Os verdadeiros cristãos são nascidos de Deus. Abram comigo, amados irmãos, pelo menos 2 textos. Abram comigo lá em Tito capítulo 3. É uma pequena carta que foi escrita por Paulo. Tito capítulo 3. Versículo 4 ao versículo 7. Olha o que é que Paulo escreve a Tito, mostrando essa verdade, que os verdadeiros cristãos, eles são regenerados ou nascidos de Deus. Tito capítulo 3, versículo 4 ao versículo 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ninguém pode se regenerar por si só. Tem que haver a intervenção de Deus na vida do pecador. Eu acho maravilhoso aqui que Paulo diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Olha, nascimento, novo nascimento, regenerar, renovar do Espírito Santo em nossas vidas, que ele derramou. Quem derramou? Deus, sobre nós ricamente. Por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que o primeiro passo para se tornar um cristão, como diz João, é aceitar Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, agora, de toda a minha vida.
Deus nos dá o poder agora de sermos filhos de Deus. E nós passamos, ou somos regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que Ele derrama em cada um de nós, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Tudo é Cristo, Cristo é tudo em nossas vidas. Coisa maravilhosa. E 1 de João também, veja o que é que diz, mais adiante aí. O próprio João, escrevendo em uma das suas cartas, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, pelo qual nós estamos meditando. Veja que tudo isso que João vai nos mostrar, que tudo isso é fruto do amor de Deus para com os pecadores. 1 de João, capítulo 3. Versículo 1. Veja o que é que diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. João vai dizer, olha, veja que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados de quê? Filho de Deus. E de fato, somos filho de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. As mesmas palavras lá do seu Evangelho. Todos aqueles que o reconheceram, que o receberam, que o creram nele, que aceitaram, se tornaram filhos de Deus. Tudo isso fruto do amor de Deus. E o versículo 9 aí também, do capítulo 3 de 1 de João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus, quem é um cristão, não continua mais na prática do pecado, não vive na prática dos próprios pecados que viviam antes. Já se arrependeram, já se converteram, entregaram suas vidas a Jesus, e agora ele tem um Senhor da sua vida, que é Cristo, que está ensinando, que está aconselhando ele todo dia na sua palavra. Estes sim são os nascidos de Deus. E mais adiante também, veja o que é que João diz aí no capítulo 5 dessa primeira carta também. 1 de João capítulo 5, versículo 1. Olha o que João vai dizer. Novamente. Todo aquele, olha, as mesmas palavras de lá, que crê que Jesus é o Cristo, ele é agora o quê? Nascido de Deus, confirmando o mesmo ensinamento que ele está lá no seu Evangelho. Eu recebo a Cristo, eu creio em Cristo, e Deus não me dá o poder de ser o que agora? Nascido de Deus, de ser chamado filho de Deus. E todo aquele que o ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nosso amor agora pertence ao senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ou seja, os verdadeiros cristãos são nascidos de Deus, segundo o ensinamento de João. Somente pelo poder divino alguém pode ser salvo e se tornar um filho ou uma filha de Deus. Esta é a verdade que João nos mostra. A tríplice reação das pessoas da sua época. Muitos não reconheceram o verbo de Deus, a revelação especial de Deus veio a este mundo. Muitos não reconheceram. Em segundo lugar, ele veio para o que era seu, o povo de Israel, o seu próprio povo, mas o seu próprio povo não o recebeu. Mas houve judeus e gentios que receberam a Jesus, que creram em Jesus como o Messias prometido. E estes sim foram salvos pela graça
de Deus. Esta, amados irmãos, é a verdade que João aqui nos mostra. As reações das pessoas na época de João. Muitos não receberam. O próprio povo de Deus não reconheceu o Messias. Mas houve muitos que receberam, tanto judeus como gentios, e estes foram salvos, nasceram de novo, passaram a ser chamados agora filhos e filhas de Deus. Então, amados, aprendemos que uma pessoa só pode ser um cristão pelo poder de Deus em sua vida. Aprendemos que toda pessoa precisa tomar uma decisão acerca do Senhor Jesus Cristo. Se ele o recebe, se ele crê no senhorio de Jesus Cristo, ele vai ser aceito por Deus, vai ser recebido por Deus, vai nascer de novo e se tornará um filho e uma filha de Deus. Se o rejeita, vai continuar nas trevas, não vai ter a vida eterna e se tornará apenas como, continuará apenas como uma criatura de Deus, uma criatura do pecado, um filho da desobediência, como diz Paulo. E finalizo, amados irmãos, dizendo o seguinte: filhos de Deus são os que recebem ou aceitam Jesus por quem Ele é, o nosso Salvador substituto e o Senhor soberano agora de nossas vidas. Filhos de Deus são os que creem, que recebem o nome de Jesus, são aqueles que o buscam, amam, fazem dele o seu tesouro, dedicam-se a conhecê-lo cada vez mais, a obedecê-lo cada vez mais, e recorrem sempre a ele para satisfazer a fome e a sede da sua alma. É impossível ser filho de Deus sem que tenha fé em Jesus Cristo. Jamais teremos fé se Deus não nos fizer nascer de novo. Portanto, se você ainda não recebeu a Jesus, não aceitou Jesus Cristo por tudo aquilo que a Escritura mostra quem Ele é, suplique, peça a Deus um novo coração, peça a Deus fé, e mesmo tendo uma fé pequenina, quanto a um grão de mostarda, deposite tão somente sua fé em Jesus Cristo, recebam, aceite-o por quem Ele é, Salvador substituto e Senhor soberano de todas as coisas. Creia nele, tenha fé em Jesus, somente assim você terá o direito de ser chamado filho de Deus e herdar a vida eterna. Esta, amados irmãos, é a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite. Reações das pessoas que tiveram acerca de Jesus. Graças a Deus, aqueles que já têm Jesus Cristo em suas vidas, devemos honrá-lo, glorificá-lo, obedecê-lo, buscar toda a nossa satisfação tão somente em Jesus Cristo. E, como diz as Escrituras, de glória em glória, nós iremos caminhando até um dia estarmos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que ainda não se decidiram por Jesus, é Deus que está falando com você. Decida-se para Jesus, recebam como seu Senhor, como sua autoridade suprema, como seu provedor,
como seu protetor, como o Senhor de toda a sua vida, como seu rei. Sua vida agora vai ser governada pelo Rei dos Reis, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Faça isso enquanto é tempo. E que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.